Boa tarde a todos. Meu nome é Alana e eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental, o PPGETA, da Universidade Federal do Paraná, em parceria com a UniOeste. E hoje, para a disciplina de Química Ambiental, eu vou apresentar o artigo intitulado Uma revisão abrangente sobre os impactos ambientais e na saúde humana do uso de pesticidas químicos. Esse artigo foi escrito por autores chineses, sendo eles Wei Zhu, Meng Li e Varenhan Chao. Logo na introdução, os autores vão trazer uma definição de pesticidas como compostos químicos utilizados para controlar e deter a população de pragas. E o que são pragas? São plantas, animais ou micro-organismos que afetam os alimentos, a saúde ou o conforto. E é também na introdução que os autores vão trazer uma discussão muito relevante sobre a vantagem da utilização de pesticidas químicos. Muitas vezes, quando nós pensamos em pesticidas, nós já associamos a efeitos ruins nos ecossistemas e no meio ambiente. No entanto, nós esquecemos que ele também é muito positivo e muito benéfico em alguns aspectos. A utilização de pesticidas químicos tem sido fundamental para melhorar a qualidade e o rendimento das nossas colheitas, aumentando a produtividade agrícola e garantindo a segurança alimentar, considerando a nossa população global, que é crescente. Então, segundo os autores, sem os pesticidas químicos, nós não conseguiríamos produzir alimento suficiente para alimentar essa população global que está crescendo numa taxa muito elevada, muito rápida. Então, tem benefícios na utilização desses componentes. E também os pesticidas são importantes na proteção contra doenças transmitidas por vetores, por exemplo, a malária, o tifo. Então, a utilização de pesticidas é como se fosse uma faca de dois gumes. Ela possui vantagens, ao mesmo tempo que apresenta riscos significativos à saúde ambiental e humana. A toxicidade ecológica dos pesticidas químicos pode ser medida por índices como o quociente de impacto ambiental, que é o QIA, e o índice de risco ambiental, que é o IRA, os quais ressaltam a necessidade do uso cauteloso desses componentes. Na introdução, os autores também vão trazer uma classificação dos pesticidas químicos, baseados principalmente na composição química e aplicação desses. Eles trazem 4 principais categorias, apesar de existirem outras também, eles só comentam essas 4, por isso são as que eu coloquei aqui. Primeiro, os organoclorados, sem dúvida, são os que vocês jamais ouviram falar na literatura. São também chamados de POPs, que é a sigla para poluentes orgânicos persistentes. Os organoclorados são compostos altamente estáveis que se acumulam facilmente no ambiente e ocasionam ampliação biológica dos seus efeitos por meio das cadeias alimentares. Então, existe uma bioacumulação desse contaminante nas cadeias alimentares. O que acontece um consumidor se alimenta de outro, né? Isso vai amplificando até o último nível trófico, que geralmente é o nível que está os seres humanos, e o último nível trófico da cadeia alimentar é o mais prejudicado, porque ele se alimenta de vários outros organismos que estão contaminados e acaba tendo uma bioacumulação no seu organismo. É isso que está retratando essa parte aqui dos organoclorados. Outra categoria são os organofosforados, que eles têm algumas vantagens em comparação aos organoclorados. Eles possuem uma maior eficácia e menor persistência ambiental, então se degradam mais facilmente no ambiente, em comparação aos organoclorados. No entanto, a toxicidade aguda dos organofosforados para espécies não alvo, incluindo humanos, exige aplicação cautelosa. O que é toxicidade aguda? Nós aprendemos esse termo naquele artigo que o professor nos indicou para leitura. É a capacidade de alguns contaminantes ocasionarem ou a imobilização ou a morte de espécies não alvo, né? Com uma pequena quantidade, esses contaminantes já causam a paralisia ou a morte nos organismos. Então, eles têm uma alta toxicidade aguda. Os carbamatos, eles possuem uma gama diversificada de estruturas químicas
e oferecem versatilidade em aplicações de controle de pragas, então herbicidas, fungicidas, algicidas, inseticidas, mas possuem toxicidade semelhante aos organofosforados, então uma alta toxicidade aguda. Piretroides são versões sintéticas de piretrinas naturais, possuem alta eficiência inseticida e menor toxicidade em mamíferos, então é positiva nesse sentido para os mamíferos. E como que funcionam os pesticidas? Eles dão exemplo dos organofosforados e os carbamatos, que eles funcionam nos sistemas dos organismos inibindo a acetilcolinesterase, que é uma enzima que vai degradar essa chamada acetilcolina, que é uma substância que fica no sistema nervoso das pragas. Elas deixam de degradar a acetilcolina, causando uma superacumulação dessa acetilcolina no sistema nervoso das pragas, e assim eles param de funcionar e ocorre a morte dessas pragas. É assim que funcionam os pesticidas químicos. História do uso dos pesticidas químicos. Bom, pesticidas são utilizados há muitas décadas, desde as civilizações antigas, nas quais substâncias naturais, como enxofre e mercúrio, já eram empregadas para controlar as pragas naquela época. A era moderna do uso de pesticidas começou no século XX, com o desenvolvimento de produtos químicos sintéticos, como o famoso DDT. O que é o DDT? Dicloro-difeniltricloroetano, que foi amplamente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para combater a malária e o tifo. Tá? Então, desde a criação do primeiro pesticida sintético da história, tá? O chamado Paris Green, segundo relatos, ele foi criado em 1808, foi o primeiro relato histórico que nós temos do uso de pesticidas na história, até a adoção generalizada do DDT após 1945, na Segunda Guerra Mundial. Houveram avanços tecnológicos significativos na gestão de pragas. Em 1962, foi um marco histórico com a publicação dessa obra chamada Primavera Silenciosa, pela autora Rachel Carson. E porque foi um marco histórico para o uso de pesticidas, porque pela primeira vez foram destacados os efeitos adversos, os efeitos ruins do uso de pesticidas. Os efeitos tóxicos. E com isso começou a regulamentação e proibição de alguns pesticidas, como o DDT, em muitos países. Então foi um momento crucial da história. E desde então, os estudos avançaram e o desenvolvimento de pesticidas continuou a evoluir, porém com uma ênfase agora crescente em alternativas mais seguras e sustentáveis. Uso de pesticidas químicos no mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, o uso de pesticidas em todo o mundo atingiu aproximadamente 4,1 milhões de toneladas em 2019, refletindo um aumento constante na última década. Globalmente, a aplicação de pesticidas continua a aumentar, com a Ásia e as Américas liderando. Então, são os dois continentes que mais consomem hoje pesticidas, o continente asiático e as Américas. Na Ásia, experimenta um rápido crescimento no uso de pesticidas, com países como a Índia e a China tornando-se grandes produtores e consumidores. Só na China, o consumo tem sido cerca de 1,8 milhões de toneladas, aqui ele usou como parâmetro 2018, 1,8 milhões de toneladas anuais é muita coisa. Uso de pesticidas químicos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande consumidor de pesticidas, principalmente herbicidas. O glifosato é um composto muito citado na literatura, tem alguns estudos também desse artigo que mencionam o glifosato em amostras de água e solo dos Estados Unidos, devido ao seu extenso cultivo de culturas geneticamente modificadas. A aplicação generalizada de herbicidas nos Estados Unidos levou ao surgimento de ervas daninhas que são resistentes a esses herbicidas, então provocou efeito contrário, já não faz mais efeito
contra ervas daninhas, aqueles herbicidas que eles utilizaram tanto no uso extensivo. E esse uso de pesticidas no país ocorre com maior intensidade nas regiões agrícolas do Centro-Oeste. E a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que é a EPA, relatou que o uso de pesticidas agrícolas nesse país foi de aproximadamente 408 milhões de quilos em 2016, para vocês terem ideia um pouquinho em números, bastante coisa também. E no Brasil, antes de ler esse artigo eu tinha ideia que o Brasil era um grande consumidor de pesticidas, mas não nesse nível, né? Quando nós vemos os números, nós temos pouco mais de noção de quanto a gente está falando. E o Brasil é sim classificado hoje como um dos maiores consumidores de pesticidas no mundo, impulsionado por seu extenso setor agrícola, particularmente o cultivo de soja e de cana-de-açúcar. E o uso de pesticidas nesse país atingiu cerca de 550 toneladas em 2018. No Brasil, o uso de pesticidas tem impactado significativamente a nossa floresta amazônica e as áreas agrícolas ao redor. Tem alguns estudos ali de amostras de água e solo da floresta amazônica que confirmam isso, a presença de vários contaminantes, não só um, como vários. São estudos também citados nesse artigo. E a aplicação generalizada de pesticidas levou à contaminação do solo e da água, ameaçando a biodiversidade da bacia amazônica, contribuindo para a redução de espécies aquáticas e impactando comunidades indígenas que vivem ali ao redor da bacia amazônica, perto desses ecossistemas. É um grande problema que nós vamos ter que lidar com mais cuidado. E no continente europeu, a União Europeia implementou regulamentações rigorosas para controlar o uso de pesticidas, mas apesar disso, em alguns países o uso ainda continua alto, como a Espanha e a Itália. Na África, para mim, foi uma surpresa positiva, porque eu conheço o continente africano como um continente muito agrícola, então eu imaginei que lá a quantidade do uso de pesticidas era muito elevada, mas para minha surpresa, apesar dessa dependência da agricultura, o consumo de pesticidas nesse continente é o mais baixo globalmente. No entanto, a notícia ruim é que esse cenário tende a piorar, porque houve uma redução da supervisão governamental e também surgimento de rotas não oficiais de pesticidas. O que são rotas não oficiais de pesticidas? Né? São pesticidas sendo vendidos de forma ilegal, são pesticidas que não são regulamentados. Portanto, eles estão comercializando algo que é proibido. Então, esse cenário tende a piorar. Diante disso, ocorreu um pico significativo das importações entre 2000 e 2010 ali, de pesticidas nesse continente. Oceania, eles utilizam um exemplo da Austrália, em específico, que aumentou sua dependência de herbicidas contra as ervas daninhas. É o mesmo caso ali dos Estados Unidos, as ervas daninhas estão cada vez mais resistentes e cada vez eles utilizam mais herbicidas, mais tipos diferentes de herbicidas para tentar conter essas ervas, porque muitas já estão com uma resistência alta a herbicidas. A respeito dos efeitos dos pesticidas químicos na saúde ambiental e humana, essa figura eu retirei do próprio artigo, eu traduzi ela, então me perdoem caso não esteja uma tradução tão boa assim. Mas essa figura fala basicamente do efeito de agrotóxicos no ambiente, então o impacto dos pesticidas nos sistemas ambientais. Começando com a água, tem muitos resíduos dos contaminantes na água potável, que é uma água que vem para consumo humano, e nos corpos aquáticos, né? No ecossistema aquático todo, né? Nos organismos que vivem ali. Oxigênio dissolvido reduzido para a vida aquática, por quê? Porque isso interfere diretamente nas algas, nos fitoplânctons e todas essas estruturas que trabalham ali com oxigênio dentro da água. Então, com oxigênio dissolvido reduzido, a vida aquática também é reduzida. Solo. A aplicação de contaminantes no solo vai provocar o quê? Lixiviação no lençol freático. O que é lixiviação? É o processo no qual a água vai carregar com ela contaminantes que sejam dissolvidos
né, nessa própria água, contaminando, por exemplo, o lençol freático, que é uma camada subterrânea de terra, e também pode contaminar superfícies, com água, por exemplo, de inundação, de precipitação. Então, é um grande problema, perturba a flora natural do solo, reduz a fertilidade do solo e a capacidade de plantio, e acaba fazendo o efeito inverso, reduzindo a produtividade de safras. E essa é justamente o efeito rebote, né, desse uso. Atmosferas. Alguns aerossóis são transportados via volatização. São contaminantes voláteis, né? Algumas classes de contaminantes são voláteis, ou seja, eles evaporam na atmosfera e eles demoram para se degradar, porque aqui, por exemplo, aerossóis com meia-vidas longas, eles demoram muito tempo para se dispersarem. Então, isso polui muito a atmosfera, diminui a qualidade do ar e contribui para as mudanças climáticas, né, como emissão de gases do efeito estufa. Isso também é complicado. Ecossistema afeta a sobrevivência de animais e plantas e até leva à morte. Como eu disse, a alta toxicidade aguda. E destrói o equilíbrio da natureza. Né? O equilíbrio, por exemplo, das comunidades microbianas. Né? Um equilíbrio muito importante na natureza que é destruído. E agrava a poluição do meio ambiente ecológico e provoca a destruição de muitos ecossistemas. Bom, agora falando particularmente dos efeitos de pesticidas no solo. Os pesticidas se acumulam no solo, alterando suas características físico-químicas e biológicas, o que vai prejudicar a flora, a fauna e a saúde do solo. A contaminação do solo com pesticidas vai alterar as comunidades microbianas, que são os micro-organismos que vivem ali, e as suas atividades enzimáticas. Por exemplo, degradação, né? É uma atividade enzimática. E os processos essenciais do solo, como a fixação de nitrogênio, que é muito importante para a ciclagem de nutrientes, a decomposição da matéria orgânica, e aí, como eu já falei, ciclagem de nutrientes. A redução na diversidade microbiana do solo e da biomassa é um problema porque eles são elementos que ali participam nesse ciclo de nutrientes e da composição da matéria orgânica, como eu já tinha citado também. E os processos naturais de degradação, como fotólise, que é a degradação pela luz solar, e a degradação microbiana, no qual os micro-organismos utilizam os contaminantes como alimento, eles podem reduzir gradualmente os resíduos de pesticidas no solo ao longo do tempo. O que isso quer dizer? São processos naturais que ocorrem se você não fizer nada com o solo ali, esses processos vão estar ocorrendo. Então, quer dizer que o solo pode se recuperar da contaminação por pesticidas, uma vez que o uso desses produtos químicos é reduzido ou interrompido. Tá? Isso é uma notícia boa. Outras substâncias, como emendas orgânicas, eles também são utilizados, né? Por exemplo, o biochar, que é como se fosse um carvão bem rico em matéria orgânica, para aumentar a atividade microbiana e acelerar a degradação dos pesticidas. Também são colocados no solo muitas vezes com esse intuito. Efeito dos pesticidas na água. A contaminação por pesticidas também se estende aos corpos de água, principalmente com escoamento agrícola e os efluentes industriais. Escoamento agrícola, que ele cita a irrigação excessiva, né? Eventos como inundações e irrigação excessiva vão facilitar essa mistura dos contaminantes com as águas, tá? Os pesticidas não absorvidos pelas plantas, eles vão persistir no solo ou vão se transformar em outros compostos. As formas solúveis dos pesticidas, né, se misturam com a água e são transportadas para águas subterrâneas, de novo, lençol freático, durante a precipitação ou a irrigação, também é possível. E as formas insolúveis vão se acumular na camada superficial do solo, levando à contaminação das águas superficiais. É um grande problema que ocorre, né, nas camadas superficiais e subterrâneas do solo. Várias organizações reguladoras estabeleceram limites aceitáveis para resíduos de pesticidas na água potável, para proteger a saúde humana. Isso é um problema, né, de saúde pública, temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, a OMS forneceu valor de referência para o glifosato, sendo no máximo 0,9 miligramas por litro, tá? Com base em metas de saúde para garantir água potável segura.
Importantíssimo isso. Efeito dos pesticidas na comunidade microbiana. Como eu já disse um pouquinho lá no efeito dos pesticidas no solo, os pesticidas vão afetar principalmente as comunidades microbianas, que são bactérias, fungos e outros micro-organismos, tanto no solo, tanto na água também. E os micro-organismos, eles têm um papel muito importante na degradação dos pesticidas. Como eu disse para vocês, eles usam os pesticidas como alimento e degradam naturalmente essas substâncias. Mas a sua eficácia vai ser prejudicada pela toxicidade dos produtos químicos utilizados. Os pesticidas, então, vão reduzir a fertilidade do solo ao matar micro-organismos que são benéficos. Ele cita 2 exemplos aqui. De novo, bactérias fixadoras de nitrogênio, né, e participam ali ativamente do ciclo do nitrogênio. E os fungos micorrízicos. Os fungos micorrízicos são aqueles que se aderem às raízes das plantas, que tem uma relação de simbiose, que é uma relação muito positiva tanto para o fungo, tanto para a planta, né? Uma relação de troca positiva para ambos os lados. Eles fornecem nutrientes para as plantas e as plantas alimentam eles. E os pesticidas acabam matando essa classe de fungos. Isso é um problema. A persistência das comunidades microbianas no solo, então, vai depender de vários fatores. Se eles vão persistir a isso ou não, incluindo o tipo de solo, se ele for arenoso, se ele for mais úmido, rico em matéria orgânica ou não, o histórico de aplicação de pesticidas, qual é a frequência de aplicação de pesticidas naquele solo, e as condições ambientais, como temperatura, pressão. Aí sim surgiu os POPs, lembram dos organoclorados, que fazem parte dos poluentes orgânicos persistentes? Aqui diz claramente, eles podem permanecer no solo durante décadas. E o que isso ocasiona? Desenvolvimento de populações microbianas que são resistentes a pesticidas. Ainda sobre os efeitos de pesticidas na comunidade microbiana. A aplicação contínua de pesticidas pode selecionar variantes microbianas resistentes, ao mesmo tempo que reduz a abundância de espécies sensíveis, levando a uma estrutura de comunidade microbiana que é desequilibrada. Então, na comunidade microbiana, nós temos, né, cepas que são mais resistentes e cepas que são mais sensíveis a pesticidas. A partir do momento que a gente começa a injetar muitos pesticidas nesses ambientes, quem que vai sobreviver lá? Somente a cepa resistente. Né? Então, vai causar um desequilíbrio nessa comunidade microbiana. Essa mudança na estrutura da população microbiana pode criar nichos ecológicos que favorecem a proliferação de bactérias resistentes a antibióticos, com implicações significativas para a saúde pública. Então, vamos entender isso aqui. O que acontece? Quando eu tento aplicar um pesticida no solo, eu posso estar afetando uma comunidade microbiana específica que tem resistência a pesticidas, e no mesmo gene que confere para ela resistência a pesticidas, confere também a resistência a antibióticos. Então, bactérias que sejam resistentes a pesticidas e antibióticos, né, que tenham essa resistência no mesmo gene, elas vão sobreviver. Né? Então, vai criar um problema de saúde pública, porque quem vai estar ingerindo essas bactérias depois, esses micro-organismos, que provavelmente somos nós, vamos ingerir bactérias mais resistentes. Né, cepas resistentes a antibióticos e a pesticidas. Então, isso é um problema grande de saúde pública. Por isso, os pesticidas podem selecionar bactérias resistentes a antibióticos quando os genes que conferem a resistência a pesticidas e antibióticos são localizados nos mesmos elementos genéticos. Então, o mesmo elemento genético confere para essa bactéria tanto a resistência a pesticidas como a resistência a antibióticos. E eles podem aumentar a transferência horizontal de genes de resistência a antibióticos na comunidade microbiana. O que é transferência horizontal de genes? Vamos começar com a transferência vertical, que é de pai para filho, né? É a transferência mais comum, né, na natureza. E a transferência horizontal de genes acontece com as bactérias, por exemplo, através da copulação sexual. E também acontece se um vírus se acoplar a essa bactéria, eles podem transferir um elemento genético. Então, existe essa chamada transferência horizontal de genes na população de bactérias, que pode acontecer e pode piorar ainda mais esse cenário.
Finalmente, o efeito de pesticidas na saúde humana. Bom, primeiro, o uso, a exposição a pesticidas tem sido muito relacionada ao surgimento de cânceres e diabetes, principalmente câncer de fígado e de pulmão. Também relacionados a alguns distúrbios neurológicos, como doença de Parkinson e Alzheimer, ao desenvolvimento fetal com problemas, né, defeitos ali no tubo neural, que é uma estrutura embrionária ali, na fase embrionária, o autismo, o TDAH, o sistema reprodutivo infértil, isso também é um problema que está relacionado, pode estar relacionado à exposição a pesticidas, embriões deformados, fígados com lesões, né, com metabolismo prejudicado, ou seja, com funcionamento não adequado, alguns distúrbios respiratórios, como bronquite, chiado, tosse e asma. Esses aqui a gente vê muito nos trabalhadores agrícolas, é um dos mais visíveis. Olhos, vermelhidão, irritação, perda de visão e retinopatia, que é um problema de retina. Todos esses efeitos já foram vistos na literatura como associados ao uso de pesticidas, tá? Métodos de remediação. O que são métodos de remediação? São tratamentos físicos, químicos e biológicos, cada um oferecendo benefícios e restrições exclusivos influenciados por fatores como pH, temperatura, características de pesticidas e custo. Vamos começar com os métodos de tratamentos físicos, que são técnicas que não alteram quimicamente a estrutura dos poluentes. Eles são baseados em propriedades físicas, por exemplo, tamanho, estado físico, densidade, ponto de ebulição, para separar ou reter os contaminantes. Vamos começar com a nanofiltração, que é um processo de purificação acionado por pressão, que usa membranas com poros nanométricos para remover solutos dissolvidos e moléculas orgânicas, incluindo pesticidas. Simplificando, é realmente um filtro. Pensem num filtro de café, é um filtro, só que com poros muito pequenininhos, nanométricos, tá? Então, ele vai reter partículas nanométricas, partículas muito pequenas, né? E aí inclui os pesticidas, por isso vai passar somente água limpa. É particularmente eficaz contra contaminantes de pequeno peso molecular, pequenininhos, vantajoso devido aos seus menores requisitos de energia e também tem capacidade de operar em pressões mais baixas, isso é positivo, reduz os custos operacionais. Osmose reversa é um outro método de tratamento físico que envolve forçar água através de uma membrana semipermeável, também uma espécie de filtro, tá? Que vai bloquear a passagem de pesticidas dissolvidos e outros contaminantes. Tá? É extremamente eficaz para remover uma ampla gama de pesticidas, incluindo aqueles com estruturas que são mais complexas. É frequentemente utilizada quando alto nível de pureza é necessário e consome muita energia, é o aspecto negativo, e também gera um volume significativo de salmoura como subproduto. Então tem que ser manuseado com cuidado esse método, porque tem essas especificidades. Métodos de tratamento físicos ainda, a adsorção. É um método amplamente empregado que utiliza adsorventes como carvão ativado, biochar, que de novo que eu mencionei, é uma espécie de carvão rico em matéria orgânica, ou argilas naturais. O que acontece? Esses materiais sólidos vão reter moléculas de pesticidas em sua superfície, principalmente por meio de forças físicas, eles simplesmente se atraem fisicamente. Embora interações químicas também possam ocorrer dependendo do material e do pesticida. A eficácia desse método é influenciada pela área da superfície, lógico, né? Quanto maior for esse adsorvente em área, mais moléculas eles vão reter ali na superfície do material sólido, distribuição do tamanho de poros e natureza química do adsorvente. E esse método é particularmente benéfico para remover compostos hidrofóbicos não polares. Hidrofóbicos que não se dissolvem em água, e não polares quer dizer que não tem carga positiva e negativa, né? Não são polarizados. Carga neutra.
Materiais avançados têm sido muito explorados na literatura como estruturas de metal orgânicas que possuem maior porosidade e provaram ser excelentes para a absorção de pesticidas. Mais uma técnica chamada de ultrafiltração e microfiltração. É uma espécie de filtração também como a nanofiltração, só que menos eficaz. Tá? Ela é menos eficaz na remoção de pesticidas de pequeno peso molecular, porque aqueles poros do filtro vão ser um pouquinho maiores, né? Então, eles são mais adequados para partículas maiores e geralmente são usados em combinação com outros processos de tratamento para aumentar a eficiência. Tá? Ultrafiltração e microfiltração. Poros, então, no filtro um pouquinho maior. Então, acaba passando moléculas pequenas. Métodos de tratamentos químicos. Reações químicas que alteram a estrutura dos materiais, tornando-os ou menos prejudiciais, então ou eles vão reagir quimicamente e se transformar num composto menos tóxico, ou ele vai reagir quimicamente e se transformar num composto que é mais fácil de remover. Tem esses dois caminhos nesses métodos. São importantes para a remediação dos poluentes orgânicos persistentes, que são os POPs, que normalmente são resistentes a tratamentos físicos. Bom, o primeiro método que ele coloca, na verdade, diz respeito à presença de substâncias químicas já no próprio ambiente. Por exemplo, poluentes ou produtos químicos naturais que podem interagir normalmente com pesticidas e influenciar na sua degradação. Só que essas interações elas podem tanto acelerar o processo de decomposição dos pesticidas, como também podem impedir. Então, essas substâncias formarem complexos mais resistentes à degradação, eles vão impedir esse processo. Então, não é exatamente um método de tratamento químico, mas é algo que ocorre na natureza, né? Acelerando ou impedindo o processo de decomposição dos poluentes. Processos avançados de oxidação incluem tecnologias de oxidação para decompor poluentes, como oxidação do ozônio, oxidação do peróxido de hidrogênio e oxidação fotocatalítica. São notáveis por gerar radicais hidroxila. O que são radicais hidroxila? São espécies extremamente eficazes na quebra de moléculas orgânicas complexas em formas mais simples ou não tóxicas. Por exemplo, ele vai quebrar o contaminante ali e vai transformar ele em sais minerais e água, que são substâncias simples que não são tóxicas. Métodos de tratamentos químicos. Ainda, então, a fotodegradação é muito importante. Como eu disse, ele ocorre naturalmente na natureza, mas ele também pode ser estimulado, porque a luz ultravioleta ela vai conduzir reações químicas que transformam moléculas complexas, de novo, em compostos mais simples, a mesma coisa que eu citei anteriormente. A eficiência vai depender da estrutura química do pesticida, da exposição à luz solar, das propriedades do solo, de novo, umidade, matéria orgânica, condições ambientais, temperatura e etc. Lógico que as variáveis mais importantes nesse processo de fotodegradação é a intensidade e a duração da luz solar. Regiões com alta exposição à luz solar vão apresentar taxas de degradação mais rápidas. Propriedades do solo, como textura, composição da matéria orgânica e umidade, impactam significativamente no processo de fotodegradação. Vou dar um exemplo aqui. Solos arenosos tendem a facilitar esse processo, porque não tem muita retenção dos contaminantes ali na areia, enquanto que solos ricos em matéria orgânica, a matéria orgânica ela retém muito os poluentes, e aí acaba que a luz não consegue alcançar esses contaminantes e os contaminantes não fazem a fotodegradação. Então, é um exemplo, né, de diferentes solos que agem de diferentes formas, né, durante a fotodegradação, com base nas suas composições. Finalmente, métodos de tratamento biológicos utilizam o metabolismo microbiano, né, os processos enzimáticos dos micro-organismos, como bactérias, fungos e algas, para degradar poluentes orgânicos. E são alternativas muito econômicas em relação aos métodos físicos e químicos. O mais conhecido é o lodo ativado, acredito que todo mundo aqui já ouviu. No lodo ativado,
Os micro-organismos são misturados com águas contaminadas num tanque de aeração. É um tanque físico no qual ocorre a injeção constante de oxigênio ali para os micro-organismos se multiplicarem, se alimentarem, e eles vão basicamente utilizar os pesticidas como alimento ali nesse tanque. Então, eles vão consumir esses poluentes. E essa mistura, depois que os micróbios vão consumir os poluentes, essa mistura vai ser sedimentada, ela vai ser colocada num outro tanque que se chama clarificador secundário, onde a água limpa vai se separar naturalmente da biomassa por decantação. Então, a água vai subir e a biomassa com os micro-organismos, com os poluentes, vão decantar. E aí tem uma separação dessa água limpa da biomassa por decantação. Esse método é muito utilizado em instalações de tratamento de águas residuais, como estações de tratamento de esgoto, né, doméstico e industrial. Biofilmes. Uma comunidade de micro-organismos se adere a um suporte sólido, tá, formando uma película gelatinosa nesse suporte que vai ser chamado de biofilme, tá? O biofilme, então, sólido com uma película de micro-organismos, que é o biofilme. A água vai passar sobre essa estrutura e toda vez que a água passar, os micro-organismos vão se alimentar dos pesticidas presentes na água, então transformando a água mais limpa e transformando os pesticidas em substâncias menos perigosas. Os biofilmes são particularmente úteis em sistemas de fluxo contínuo, então a água vai passando e vai limpando cada vez mais quando passa no biofilme, né? Um sistema que pode se retroalimentar, onde possam fornecer tratamento sustentado por longos períodos. O último método é de tratamento sinérgico, que na verdade vai envolver a combinação de duas ou mais técnicas diferentes, físicas, químicas ou biológicas, para remediar contaminações ambientais. Então, são métodos mais eficazes normalmente, como o bioreator de membrana, que é uma tecnologia avançada que vai combinar a degradação biológica com micro-organismos, que é uma técnica biológica, como o próprio nome já diz, com a filtração por membranas, que é uma técnica física. Lembra da ultrafiltração que eu citei, ou microfiltração, tá? Então, é uma evolução do sistema de lodo ativado, só que com mais eficiência na separação da biomassa e da água tratada. Em vez dessas duas serem separadas por decantação, a água vai passar por membranas depois, membranas filtrantes, ou seja, os filtros ali, ultrafiltração ou microfiltração, que vão bloquear o lodo e os micro-organismos, deixando só passar água limpa. Então, essa tecnologia, ela fornece uma qualidade de água tratada bem alta e é particularmente eficaz para águas residuais industriais complexas que contêm muitos tipos de pesticidas. Bom, seguimos para a conclusão, finalmente. Avaliar a questão complexa do uso de pesticidas exige uma abordagem que equilibra necessidades agronômicas com a integridade ecológica e saúde pública. Isso é fundamental, balancear essas duas questões. E o artigo ressalta a necessidade urgente de uma mudança nas estratégias de manejo de pragas, com o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis, como o manejo integrado de pragas, é algo que a gente vê muito na literatura também, que é basicamente um manejo que seja controlado, que você só utilize pesticidas num solo a partir do momento que você veja que realmente é necessário, que você detecte ali que tem muitas pragas numa quantidade elevada, a partir só desse momento utilizar os pesticidas, tá? Muitas vezes os pesticidas são utilizados sem necessidade, e essa é a ideia do manejo integrado de pragas. E a agricultura orgânica, que envolve a utilização de pesticidas naturais, né? Biopesticidas. Então, aumentar o incentivo para a criação de pesticidas inovadores, como biopesticidas derivados de fontes naturais, que são caracterizados pela toxicidade reduzida a organismos não-alvo e menor persistência ambiental. Aplicação mais frequente de culturas geneticamente modificadas, que possuem resistência inata a pragas e doenças, diminuindo a dependência de pesticidas e restaurando um ecossistema equilibrado com a presença de predadores naturais. Naturalmente, as pragas vão ser consumidas pelos predadores naturais e assim o ecossistema vai funcionar muito bem. Muito obrigada, eu fico à disposição
e vamos abrir para discussões. Obrigada.